Hoje vamos tratar da oposição, figura jurídica que se encontra disciplinada nos artigos 682 a 686 do CPC. Muito se discute quanto à natureza jurídica da oposição, porque durante muito tempo ela foi exercida e disciplinada como instituto de intervenção de terceiros. Era uma regra que se encontrava de uma maneira clara dentro do Código de Processo Civil de 73. Mas lá em 73, a intervenção de terceiros que disciplinava a oposição mantinha esse instituto como uma ação de natureza autônoma, bem diferente da assistência e de outras figurinhas jurídicas que integravam o campo da intervenção. Em 2015, melhor dizendo, ela não perdeu essa característica. Ela não teve a sua natureza alterada, ela apenas sofreu um deslocamento, passando agora a ser tratada como ação autônoma de procedimento especial. E nós que tanto criticamos o legislador por não iniciar o seu trabalho e a cada figurinha jurídica não apresentar de uma forma clara e precisa o conceito dela, hoje temos que realmente enaltecer o legislador de 2015, porque lá no artigo 682 ele deixa claro o que é a posição. Então, do estudo ou da análise desse dispositivo, conclui-se que a oposição é um procedimento através do qual um terceiro reivindica para si coisa ou direito já litigioso em lide pendente entre outras pessoas. Vale dizer que para que ocorra a oposição é necessário se entender que deve existir já uma outra ação, onde se busca, onde se discute direito ou coisa do qual o terceiro, que seria o oponente, julga lhe pertencer. A oposição é uma medida facultativa. Isso é bom que já se expresse logo de início, né? Por que é uma figura facultativa? Porque os efeitos da sentença proferida no processo originário, de regra, não irão lhe atingir, ou seja, não atingem o terceiro. Essa disposição vocês já aprenderam por ocasião do estudo da coisa julgada, lá a sentença, coisa julgada, no artigo 506 do CPC. Então vejam, ele, terceiro, pode aguardar tranquilamente o trânsito em julgado da sentença, que vier a ser prolatada na ação originária, e após esse trânsito em julgado, ele direcionar o seu pedido, o seu movimento processual contra o vencedor. Ele não existe a obrigatoriedade de, no curso da ação originária, ele entrar com oposição. Agora, por que ele assim o faz? Celeridade processual, economia processual e já para evitar outros desgastes, porque já tendo conhecimento do fato, ele já se investe de plano e de pronto contra aquele pedido, onde controverte autor e réu numa ação determinada. A legitimidade para o pedido
é sempre daquele que se afirma titular do direito ou titular do bem disputado entre as partes no processo originário. O autor da oposição, é bom que já de início vocês entendam isso, será sempre designado nos autos como opoente. E no polo passivo, nós temos então os opostos, pois que forma-se entre autor e réu do pedido principal um litisconsórcio necessário, pois são eles que deverão figurar no polo passivo da oposição. A oposição também tem a sua classificação de acordo e conforme a pretensão do oponente. Então, ela classifica-se em total ou parcial, conforme o pedido ou o prejuízo que esteja alegando o oponente. Se ele pretende, se ele objetiva toda a coisa ou direito que esteja sendo disputado na ação originária, diz-se que a oposição é total. Já se se a sua pretensão é sobre parte da coisa ou do direito sobre o qual controvertem autor e réu lá na ação originária, e a oposição será parcial. Extrai-se essa classificação da leitura pura e simples da parte inicial do artigo 682 do nosso CPC. De consequência, pode-se afirmar que o objeto controvertido é justamente o direito ou a coisa disputada em juízo na ação originária. Pois, na verdade, o oponente ele não concorda com o pedido do autor na ação originária e por isso que efetua contra o mesmo uma dedução de cunho declaratório. E contra aquele réu, nós vamos observar uma pretensão de cunho condenatório. Vamos colocar um exemplo aqui de ordem mais clara para vocês. Imaginem um terreno, um imóvel, né? E uma ação reivindicatória movida por A, né, contra B, e prestem muito bem atenção nesse exemplo que eu estou dando para vocês, porque ele costuma ser explorado em concurso público, prova da OAB, prova de um professor que nós conhecemos. Então vamos lá, em uma ação reivindicatória, repetindo, né, movida por A contra B, o opoente, aí um terceiro, o opoente é sempre terceiro, vamos colocá-lo como figura C, dizendo ser proprietário do imóvel cujo domínio é disputado entre eles, A e B, lá na ação originária, deduz oposição, que é a nossa ação aqui em discussão, de conteúdo declaratório, vejam bem, oposição de conteúdo declaratório contra A, que é o autor da ação originária, e condenatório contra B, que é o réu da ação originária. Então, espero que essa explanação ela tenha ficado clara, porque no caso de uma sentença de procedência,
ela vai ter um cunho declaratório, né? Uma natureza jurídica, melhor dizendo, declaratória contra um dos opostos, que seria o autor da ação originária, e teria uma natureza jurídica condenatória contra o réu da ação originária. Os requisitos para o ajuizamento da oposição também são importantes aqui serem atentados, porque nós temos uma espécie diferente e distinta de ação, uma ação que depende exclusivamente da existência de outra. Por isso que, vamos lá, os requisitos essenciais para a propositura da oposição são que, primeiro, que haja litispendência. Então, já estudaram a litispendência lá no Direito Processual Civil 1, né? Que é aquela lidipendência, que haja uma conexão direta com uma outra ação, afinidade e cujas partes, cujos interesses estejam intimamente ligados. Então, litispendência é sempre uma lide pendente, mas uma lide pendente de forma diferenciada. Segundo, que o opoente deduza pretensão contra autor e réu ao mesmo tempo, muito embora ele queira, ele faça deduções diferentes, né, ou queira um resultado diferente contra um ou contra o outro, que contra o autor ele quer uma sentença de cunho declaratório e contra o réu condenatório, ele terá que fazer o seu pedido, a sua dedução, ao mesmo tempo numa petição única contra os dois. Né? Terceiro, os fundamentos do pedido do opoente devem ser diferentes do fundamento do pedido do autor da ação originária. Então, vejam, é fundamental que os fundamentos do pedido do opoente sejam distintos do fundamento do pedido do autor da ação na ação originária. Quarto, que o juiz da causa seja competente em razão da matéria para julgar a oposição. Isso é fundamental. E quinto, o momento da interposição da oposição. Ela terá que ser deduzida antes da sentença de primeiro grau. É fundamental isso. Outro dado importante: processos onde não é cabível a oposição. Não se admite a oposição no processo de execução, porque nele não há matéria em controvérsia. Vocês já aprenderam isso, não nos cabe aqui novamente abordar. Também nos embargos à execução, muito embora seja um processo de conhecimento, também não tem sido admitida a oposição, em virtude de que referida finalidade específica de desconstituir título executivo objeto da execução é o ponto fundamental dos embargos. Os embargos à execução, que alguns doutrinadores também chamam de embargos do devedor, mas o nosso código atual ele só trata dele como embargos à execução. Não cabe ainda a oposição nos juizados especiais, e aí
esse não cabimento é por força da disposição contida no artigo 10 da Lei 9.099/95 e discute-se também o cabimento, o não cabimento da oposição nas ações possessórias de cunho dominical. É ainda uma matéria controversa, porque o Código de Processo Civil atual permite que a pretensão de domínio seja pleiteado das partes contra terceiro ou de terceiro contra elas. Então, ainda com relação a esse ponto, é um pouco controversa a discussão. No meu entender, acho que não é através da oposição que eu vá discutir conteúdo de cunho dominical numa ação possessória, mas é mais em caráter, digamos assim, especulativo do que outra coisa. O juízo competente para a oposição é sempre aquele da causa originária. Então, por força da disposição contida lá no artigo 683, vocês irão observar que a oposição ela será distribuída por dependência ao juízo do feito originário, né? Que é o da ação originária. E a sua autuação será realizada em autos apartados e apensada aquele processo para trâmite simultâneo. Artigo 685. É óbvio que, mesmo nós estando na era do processo eletrônico, né, essa forma de autuação ela é realizada do mesmo jeito, da mesma forma, e o trâmite ele segue simultâneo, os dois, mas tratamento distintos, prática e atos diferenciados, e cada processo é uma historinha à parte. A petição inicial, por força do artigo 683, deve seguir a forma comum do processo de conhecimento, e cujos requisitos vocês já conhecem de cor e salteado, lá do artigo 319, devendo ser dirigido ao juízo onde tramita a ação originária, pois, como já explicamos anteriormente, a sua distribuição é feita por dependência. Citações plural, porque nós teremos as citações dos opostos, são em face do litisconsórcio necessário. Então, elas serão realizadas em forma, vejam, de intimação. A princípio, as citações serão realizadas em forma de intimação através dos advogados dos opostos constituídos nos autos originários. Parágrafo único do artigo 683. Mas, se nós tivermos um dos opostos revel, que seria o réu da ação originária, a citação ela já não pode mais ser na pessoa do advogado, porque ele não terá procurador constituído nos autos da ação originária. E aí, nesse caso, a citação ela deverá seguir aquela forma do artigo 246 do CPC, que tem aquela gradação que
é justamente, de início, através dos correios, com aviso de recebimento, ou, se o oposto assim requerer, por oficial de justiça, e ainda assim, caso o oposto não seja encontrado, o revel, né, ele será citado por edital. A contestação ela deverá ser realizada no prazo comum, vejam bem, prazo comum de 15 dias. Essa disposição ela se encontra na parte final do parágrafo único do artigo 683. Então, os opostos serão citados para, querendo, porque ninguém é obrigado a contestar nada, querendo, no prazo comum de 15 dias, apresentarem suas contestações. A fundamentação da defesa deverá ser a mais ampla possível, como ocorre em qualquer contestação oferecida no processo de conhecimento. Reconhecimento jurídico do pedido é algo também importante tratado dentro desse capítulo, pois, citados, em suas defesas, os opostos poderão reconhecer o pedido efetuado pelo oponente. Nesse caso, tanto o processo originário quanto a oposição serão extintas porque o pedido já foi reconhecido, é óbvio, com julgamento de mérito. Se eu tenho aqui, o que interessa o julgamento de mérito é o reconhecimento jurídico do pedido ocorrido dentro da oposição. A ação originária, independente da fase em que se encontrar, será extinta em razão desse quadro e dessa situação. Contudo, se apenas um dos opostos vier a reconhecer o pedido do oponente, a ação contra o outro segue. Normalmente, regra constante no artigo 684. Observe-se ainda que o reconhecimento pelo autor da ação originária quanto à procedência do pedido do oponente, ele representará já, de consequência, uma renúncia, né, do mesmo quanto ao objeto da chamada ação principal. Nesse caso, mesmo que a ação continue contra o réu da ação originária, ou seja, contra um dos opostos, parte do pedido da oposição já estará reconhecido. Ou seja, aquelas deduções fundamentais, aquelas que são descaracterizadoras da ação originária, né, já estariam reconhecidas. Agora, é fundamental que siga contra o oposto réu, né, da ação originária, porque o pleito ali, a dedução que se quer, a sentença que se busca é de natureza contra ele condenatória. O procedimento também a ser adotado é muito importante, porque se a oposição ela for oferecida após o início da audiência de instrução da ação originária, o juiz suspenderá o processo após a realização das provas, e exceto se entender que a unidade dessa instrução, né, vai atender melhor o princípio da celeridade e economia processual.
conforme se depreende ali da norma do parágrafo único do artigo 685. Mas o importante é que são processos distintos, mas que as provas elas se entrelaçam, elas acabam uma afetando a outra. Razão pela qual o magistrado, com relação a isso, toma muito cuidado. Quanto ao julgamento, o artigo 686 é claro, né? Ele diz, olha, cabendo ao juiz decidir simultaneamente a ação originária e a oposição, desta conhecerá em primeiro lugar. Ele está dizendo simplesmente o seguinte, olha, temos que julgar as duas ao mesmo tempo, ok? Ok. Então julga-se primeiro a oposição e posteriormente a ação originária. Essa é a regrinha básica. Por se tratarem de processos distintos, duas devem ser as sentenças. A parte inconformada contra a sentença prolatada na oposição poderá atacá-la através de recurso de apelação. E por derradeiro, cumpre-nos dizer ainda que, em regra, né, a extinção da ação originária não impede ou não obsta, como diz a lei, o prosseguimento da oposição, haja vista que ela é uma ação autônoma.